Você já sentiu aquela pontada no peito? Uma sensação sutil e incômoda de que, mesmo conversando com seu filho ou sua filha adulta, algo essencial e profundo se perdeu no caminho? A gente se dedica, ama incondicionalmente, investe a vida inteira para criar um ser humano forte e independente. E de repente, quando eles finalmente alcançam essa independência, a comunicação se torna um campo minado. Parece que o esforço que fazemos para nos manter próximos, cheio das melhores intenções, acaba, ironicamente, nos afastando ainda mais, deixando um vazio doloroso no lugar da antiga intimidade que costumávamos ter. Este é um momento de transição complexa na parentalidade, e eu sei o quanto é desafiador. Hoje, vamos mergulhar fundo nos 5 erros mais silenciosos, mas que são verdadeiros destruidores de laços, que muitos pais e mães com mais de 50 anos cometem, mesmo sem perceber, com seus filhos adultos. Não são falhas de amor, jamais, mas sim de irrazão e de percepção sobre o novo papel que precisamos assumir. Eu prometo que ao final desta nossa conversa, você terá a chave, não para seu filho, mas para transformar esses mal-entendidos em uma conexão mais profunda, mais respeitosa e, o mais importante, totalmente madura, que vocês dois merecem e anseiam. Entender essa nova fase da vida familiar é um desafio monumental, e a primeira coisa que precisamos fazer é validar a dor da transição. Criamos nossos filhos em um mundo, mas eles estão vivendo em outro completamente diferente, com valores, pressões e linguagens distintas das nossas. Muitas vezes, o amor incondicional que sentimos se manifesta através de hábitos antigos de controle, de monitoramento constante ou de correção. Hábitos que funcionavam perfeitamente quando eles tinham 10 ou 12 anos de idade, mas que hoje são percebidos como invasão de privacidade ou um profundo desrespeito à autonomia conquistada. Essa é a grande transição que precisamos atravessar internamente, sair da função de gestor, de administrador da vida do nosso filho e entrar na função de consultor, de mentor e, acima de tudo, de ouvinte empático. É preciso encarar esse momento como um luto necessário pela perda daquele papel central, aquele de provedor de todas as soluções e decisões, para abraçar a função de coadjuvante, um apoio firme, mas que fica nas laterais do palco, pronto para aplaudir ou confortar, mas jamais para dirigir a peça. A raiz desses 5 erros que vamos detalhar a seguir não está na falta de carinho, mas sim em questões psicológicas profundas que nos afetam de forma intensa nesta fase da vida adulta tardia. Primeiramente, precisamos falar sobre a dificuldade em aceitar que nossa identidade não pode e não deve mais estar atrelada ao papel de pai ou mãe necessário. Quando o filho sai de casa ou se torna financeiramente e emocionalmente independente, há um vazio existencial que se abre. O impulso inconsciente, movido pela nossa insegurança, é tentar preencher esse vazio retomando o controle ou tentando desesperadamente restaurar a centralidade que tínhamos antes. O segundo ponto psicológico crucial é o medo da irrelevância. Sentimos no fundo da alma que se não dermos conselhos, se não alertarmos sobre os perigos do mundo ou se não fizermos alguma intervenção, talvez não sejamos mais importantes na vida deles. É o nosso próprio ego, ferido pela passagem do tempo e pela mudança de ciclo, tentando se proteger através da superproteção excessiva ou da crítica destrutiva. Esse mecanismo de defesa, infelizmente, é o que causa o maior atrito e o maior afastamento. É uma armadilha sutil. Quanto mais tentamos nos provar necessários, mais o filho se afasta para provar que é autossuficiente. Estudos na área de psicologia do desenvolvimento e da família mostram consistentemente que a percepção de autonomia é o fator mais crítico e preditivo para a satisfação relacional em famílias com filhos adultos. Pesquisas indicam que, quando os pais adotam um estilo de comunicação que foca mais intensamente na escuta ativa e não julgadora do que na solução de problemas imediata, a qualidade subjetiva do relacionamento aumenta em mais de 70%. Isso significa que o seu silêncio acolhedor vale muito mais do que 1000 conselhos bem-intencionados. Outro dado crucial que emerge das análises familiares é sobre o silêncio. O distanciamento afetivo, muitas vezes, não começa com grandes brigas, com discussões abertas ou rupturas óbvias. Ele começa com a omissão de detalhes na vida do filho, que passa a não compartilhar informações importantes para evitar o julgamento, a crítica ou a intervenção indesejada.
Essa falta de transparência, motivada pelo medo da reação parental, é um indicador precoce, um sinal de alerta de erosão do vínculo, muito antes que a ruptura se torne algo visível para a sociedade. A frequência dos encontros ou a quantidade de ligações não são o único medidor de sucesso. A verdadeira métrica é a profundidade. A segurança e a permissão que o filho sente para ser vulnerável e totalmente honesto na nossa presença. Vamos então detalhar o primeiro e talvez o mais perigoso dos 5 erros silenciosos: o espreitar. Ele acontece quando você, em vez de validar a experiência do seu filho, responde a uma notícia dele com uma crítica ou um alerta negativo disfarçado pela frase "é que eu me preocupo muito com você". Seu filho conta que vai mudar de carreira e sua resposta é: "Que bom, mas você tem certeza que isso é estável? Lembre-se, na sua idade a gente tinha mais segurança no emprego". Essa resposta, embora venha de um lugar de cuidado genuíno, comunica, na verdade, uma profunda desconfiança na capacidade de discernimento e na inteligência do seu filho adulto. Ele ouve: "Você não é capaz de tomar boas decisões e eu preciso te proteger de você mesmo". A solução para este erro é a escuta reflexiva. Troque o "você deveria" por "como você se sente com essa decisão?" ou "quais foram os passos que você considerou para chegar a essa conclusão?". O objetivo não é dar a solução, mas garantir que ele se sinta visto como um adulto capaz de resolver os próprios desafios. O segundo erro silencioso é a amarrar. Este erro é sutil, mas extremamente corrosivo para a autoestima do seu filho. Ele se manifesta quando você usa a sua própria história de sucesso ou a história de um parente ou amigo bem-sucedido como uma régua de medição para a vida do seu filho. Frases como: "A Maria já está comprando o 2º apartamento e você ainda nesse estágio". Ou "Na sua idade eu já tinha minha casa própria e um cargo de gerência", são veneno puro. O que essa comparação faz é minar a autoestima e gerar um profundo ressentimento. Seu filho adulto não está competindo com a sua versão jovem, que viveu em um contexto socioeconômico completamente diferente, nem está competindo com o primo. Ele está navegando a própria vida, com os desafios do século XXI, que são inegavelmente mais complexos. O antídoto para isso é o reconhecimento incondicional. Celebre as vitórias dele. O apoio deve ser um elogio à jornada individual, um reconhecimento do esforço, não uma nota na régua da sua expectativa ou da expectativa da sociedade. Passamos agora para o terceiro erro, que toca diretamente no tema das fronteiras: a mansar. Este erro é muito comum e acontece quando os pais confundem proximidade com fusão de vidas. Ele se manifesta em ações como ligar 10 vezes ao dia para checar se está tudo bem, aparecer na casa do filho sem avisar, sob o pretexto de levar comida ou fazer uma limpeza, ou ainda dar conselhos financeiros, conjugais ou profissionais não solicitados. O respeito às fronteiras é o novo oxigênio de qualquer relacionamento adulto saudável. A regra precisa ser clara e interna. Só dê opinião se ela for pedida. Trate a casa e a vida dele com o mesmo respeito e formalidade que você trataria a de um colega de trabalho ou de um amigo recém-adquirido. Lembre-se, sempre, o convite para entrar na intimidade dele é um privilégio que precisa ser conquistado e mantido, não um direito automático que a maternidade ou a paternidade garantem eternamente. A autonomia física e emocional é sagrada. O quarto erro silencioso é o astobarrar. Este é o erro que destrói a alegria da convivência, transformando-a em obrigação ressentida. Ele se manifesta quando o afeto se torna condicional ao serviço ou à atenção. Se o filho não pode visitar no fim de semana, o pai ou a mãe suspira pesadamente e diz: "Tudo bem, eu me viro. Afinal, minha saúde não é mais a mesma e eu sou sozinha". Essa tática, muitas vezes inconsciente, coloca um peso insuportável sobre os ombros do filho. Desvincule o seu amor do serviço dele. O afeto não pode ter um preço ou uma contrapartida. Elimine da sua comunicação frases que comecem com "depois de tudo que eu fiz por você", ou que usem a sua saúde ou sua solidão como forma de induzir uma visita ou uma ajuda. O amor verdadeiro, o amor maduro, deseja o bem-estar do outro, mesmo que isso signifique menos tempo de atenção para nós. A relação deve ser baseada na alegria do encontro mútuo, na escolha, não na obrigação ressentida.
E por fim, o quinto erro e talvez o mais perigoso, a arrorar. Este erro sutilmente comunica que você nunca está totalmente satisfeito e que o sucesso dele é sempre frágil e sujeito a erros iminentes. Quando o filho é promovido, por exemplo, o pai ou a mãe elogia, mas imediatamente adiciona: "Parabéns, mas agora é só não estragar tudo, hein? Lembre-se do João, que perdeu o dele por relaxamento." A ressalva destrói o momento de celebração e a confiança. A necessidade de ter a última palavra crítica, de puxar o tapete da felicidade dele com um conselho não solicitado, é uma forma de nos mantermos na posição de sábios e superiores. Quando seu filho trouxer uma notícia boa, seu único trabalho é ser a caixa de ressonância da felicidade dele. Apenas diga: "Parabéns, que orgulho, você mereceu." Sem o "mas", sem o "agora tome cuidado." Vista a camisa de fã incondicional. O filho adulto precisa sentir que o sucesso dele é seguro e totalmente celebrado no lar de origem, sem asteriscos ou notas de rodapé. Pensem no caso de Dona Lúcia, que mencionei anteriormente, uma mãe maravilhosa que estava há meses sentindo a filha Renata distante. Ela cometeu esses 5 erros somados. Quando Renata falava do novo emprego, Lúcia usava o julgamento mascarado de preocupação. Quando Renata expressava dúvidas sobre o casamento, Lúcia usava a comparação destrutiva, citando a prima que tinha um casamento perfeito e estável. Lúcia ligava 10 vezes ao dia e aparecia sem avisar, o que era a invasão de privacidade sob o pretexto de ajuda. Se Renata não podia visitá-la, Lúcia usava a culpa. E quando Renata finalmente conseguiu sua primeira grande promoção, Lúcia elogiou, mas adicionou a ressalva, dizendo para ela não se empolgar demais. Esses pequenos cortes, somados e repetidos, fizeram Renata erguer um muro invisível, um muro de proteção contra a dor constante do não reconhecimento. O grande salto transformador que precisamos dar, a mudança de perspectiva, é entender que não estamos mais aqui para a vida dos nossos filhos, mesmo que eles nos contem os problemas. Estamos aqui para a jornada deles com admiração e respeito. Nossos filhos adultos não precisam de um gerente de crise para tomar conta de suas vidas. Eles precisam de um porto seguro emocional para onde possam retornar, se assim o desejarem, sem medo de serem afiados ou diminuídos. Essa mudança de paradigma exige que a gente troque a nossa voz interior de "eu sei mais" pela voz de "eu te apoio, não importa o quê." O amor maduro é o amor que liberta, que confia e que reconhece o indivíduo autônomo, mesmo que as escolhas dele sejam radicalmente diferentes das que nós faríamos ou das que esperamos. É um ato de humildade parental que fortalece a dignidade do nosso filho e, consequentemente, a qualidade e a resiliência do nosso próprio vínculo familiar. Vamos agora revisitar as estratégias práticas de forma detalhada, aquelas que realmente podem começar a reconstruir pontes hoje mesmo, trocando o erro silencioso pela atitude construtiva. Para combater o julgamento mascarado de preocupação, pratique a. Quando seu filho trouxer um problema, sua primeira frase deve ser uma pergunta aberta que valide o sentimento dele. Isso parece ser muito difícil. Como você se sente com essa pressão? Ouça a resposta dele, reflita-a e devolva a frase reformulada como um espelho. Em vez de apontar o erro ou a solução óbvia, pergunte: "Entendo, qual é o seu plano de ação para os próximos passos?" Isso coloca a responsabilidade e a capacidade de resolução de volta nas mãos dele, onde devem estar. Você deixa de ser o salvador e se torna o catalisador da própria solução dele. Para neutralizar a comparação destrutiva, concentre-se no: sempre que você sentir a tentação de usar uma frase que comece com "na minha época" ou de citar o sucesso de terceiros, pare. Mude o foco para a resiliência e a persistência do seu filho. Use frases como: "Eu vejo o quanto você se esforçou para chegar aqui e isso é o que realmente importa." Ou "Sei que o caminho é difícil hoje, mas eu confio na sua capacidade de encontrar a melhor saída." Seu filho precisa de um aplauso para a jornada e não um lembrete constante de que ele está aquém de um padrão inatingível que você projeta. Para reverter a invasão da privacidade, adote o. A regra de ouro é: se não for uma emergência clara e óbvia, comunique-se e pergunte antes de qualquer ação. Nunca apareça sem avisar, a menos que você tenha sido convidado com antecedência. Se você quer dar um conselho sobre dinheiro, casamento ou carreira, comece perguntando: "Eu tenho uma perspectiva sobre isso, mas só quero compartilhar se você estiver aberto a ouvir. Você gostaria da minha opinião?"
A diferença entre a invasão e a contribuição é o convite. O respeito à autonomia se manifesta na sua capacidade de recuar e esperar. Para eliminar o uso da culpa e da chantagem emocional, pratique-o. Faça um esforço consciente para elogiar seu filho por quem ele é, e não pelo que ele por você. Quando ele visitar, expresse alegria pelo encontro, e não alívio pela obrigação cumprida. Se ele não puder ir, diga: que pena, sentirei sua falta, mas sei que você tem seus compromissos. Fico feliz que você esteja cuidando das suas coisas. Nos falamos na semana que vem. Isso comunica que o seu amor não depende da presença física dele para validar o seu dia ou a sua importância. E para corrigir a dificuldade em reconhecer o sucesso sem uma ressalva, implemente-o para. Quando seu filho trouxer uma conquista, por menor que seja, elimine o mas e o agora tome cuidado. Sua função é apenas amplificar a alegria. Por exemplo, em vez de dizer: que bom que você conseguiu o aumento, mas não gaste tudo de uma vez, diga simplesmente: isso é fantástico, você merece esse reconhecimento pelo seu trabalho duro. Estou muito orgulhoso da pessoa que você se tornou. O elogio puro é um poderoso construtor de vínculo e um restaurador de confiança que foi corroída por anos de críticas construtivas demais. Lembre-se que a parentalidade na fase adulta dos filhos é um exercício constante de desapego e de fé na força que você mesma ajudou a construir. Nosso papel não é guiar o leme do navio deles, mas garantir que o porto de onde partiram e para onde podem retornar seja seguro, acolhedor e livre de julgamentos. O que eles precisam de nós agora é de um amor que seja uma base segura e não uma âncora que os prenda ao passado ou às nossas expectativas não realizadas. Nossa jornada como pais nunca termina, ela apenas se transforma de maneira profunda. Trocar o controle pela confiança é o maior presente que podemos dar aos nossos filhos adultos e o maior presente que podemos dar a nós mesmos nesta nova fase da vida. Ao evitar esses 5 erros silenciosos, não estamos apenas salvando um relacionamento, estamos nos permitindo viver a segunda metade da vida com a serenidade de quem cumpriu o papel de criar um ser humano autônomo, digno e plenamente capaz de viver a própria vida. O amor de vocês é inabalável, mas o vínculo é algo dinâmico, que precisa ser nutrido diariamente com respeito, com escuta e com a celebração da liberdade conquistada. Comece hoje a praticar a escuta pura, a celebração sem ressalvas e o respeito absoluto às fronteiras. O resultado será uma conexão mais rica, mais honesta, mais leve e finalmente mais adulta e feliz para todos.